Você acaba de sentar na frente da câmera, olhar direto para quem está do outro lado da tela e dizer uma coisa que vai mudar completamente a forma como essa pessoa vai enxergar a própria cozinha a partir de hoje. E eu quero que você sinta o peso disso. Porque o que eu vou mostrar aqui não é teoria. Não é especulação. É o que eu vejo acontecer com os meus pacientes semana após semana, mês após mês, dentro do consultório de nefrologia. Pessoas que chegam para mim com os rins já comprometidos, já com os exames alterados, já sentindo os sinais que o corpo deu durante meses e que foram simplesmente ignorados. E quase sempre, quando eu começo a investigar os hábitos alimentares dessas pessoas, encontro a mesma coisa. O mesmo padrão. O mesmo produto. O mesmo erro que a maioria das pessoas comete todos os dias sem ter a menor ideia do que está fazendo com os próprios rins. Se você tem mais de 35 anos, se tem histórico familiar de pressão alta, diabetes ou doença renal, ou se você simplesmente quer cuidar da sua saúde de verdade, fica aqui comigo até o final desse vídeo. Porque o que eu vou revelar hoje pode literalmente salvar a função dos seus rins. E não é exagero nenhum. Antes de tudo, deixa eu te explicar uma coisa que a maioria das pessoas não sabe sobre os rins. Esses dois órgãos que ficam na parte posterior do seu abdômen, um de cada lado da coluna, são estruturas absolutamente incríveis. Cada rim contém em torno de 1 milhão de estruturas chamadas néfrons, que funcionam como pequenos filtros microscópicos. Juntos, os dois rins filtram todo o seu volume de sangue mais de 40 vezes por dia. Isso significa que em 24 horas, os seus rins processam algo em torno de 180 litros de sangue. 180 litros. Eles eliminam toxinas, regulam o equilíbrio de sal e água no organismo, controlam a pressão arterial, produzem hormônios essenciais e ainda ajudam a manter os ossos saudáveis. São órgãos que trabalham em ritmo de fábrica, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem descanso, sem pausa, sem aviso. Mas tem um detalhe cruel sobre os rins que eu preciso que você entenda agora. E esse detalhe é o que torna essa conversa tão urgente. Os rins não doem enquanto estão sendo destruídos. Você pode perder 50%, 60%, até 70% da função renal sem sentir absolutamente nada. Nenhuma dor, nenhum sinal claro, nenhum alarme. É por isso que a doença renal crônica é chamada de assassina silenciosa. Quando os sintomas aparecem de forma evidente, quando o inchaço toma conta dos tornozelos, quando o cansaço fica insuportável, quando a urina começa a espumar, quando a pressão dispara sem razão aparente, já é tarde demais para uma recuperação simples. O dano já está feito. E o que a maioria das pessoas não sabe é que esse dano começa muito antes, dentro da cozinha de casa, com ingredientes que parecem absolutamente inofensivos. Agora me conta uma coisa nos comentários. Você faz exames de função renal com regularidade? Ureia, creatinina, TFG? Coloca aqui embaixo sim ou não. Você vai me ajudar a entender o perfil de quem está assistindo e eu vou te dar dicas ainda mais específicas durante o vídeo. Então vamos falar sobre o vilão. O ingrediente que eu chamo de veneno silencioso da cozinha moderna. E quando eu revelar qual é, talvez você ache que estou exagerando. Talvez você pense, mas isso não pode ser tão ruim assim. E eu entendo essa reação. Porque esse ingrediente está em praticamente tudo. Está tão normalizado, tão presente no cotidiano, que a ideia de que ele pode estar destruindo seus rins aos poucos parece absurda. Mas os dados são claros. A ciência é clara. E os meus pacientes são a prova viva disso. Eu estou falando do sódio em excesso. Mas não do sal que você coloca no feijão. Não do pitadinho que você adiciona ao arroz. Eu estou falando do sódio oculto, disfarçado, embutido nos alimentos ultraprocessados que dominaram completamente a alimentação da população brasileira. E a diferença entre esses dois tipos de consumo é tão brutal que eu preciso que você entenda isso com profundidade. Quando você pega o saleiro e coloca sal na comida, você tem controle. Você vê. Você sente. Você pode parar. Mas quando você abre um pacote de biscoito, quando você aquece uma sopa de envelope, quando você come aquela fatia de presunto, aquela linguiça, aquele macarrão instantâneo que parece tão prático para um almoço rápido de segunda-feira, você não tem a menor ideia de quanto sódio está entrando no seu corpo.
E é exatamente aí que mora o perigo. Deixa eu te dar um número que vai te assustar. A Organização Mundial da Saúde recomenda que um adulto consuma no máximo 2.000 mg de sódio por dia. 2 gramas. Isso equivale a aproximadamente 5 gramas de sal de cozinha. Parece razoável, certo? Agora olha o que acontece na prática. Uma porção de macarrão instantâneo, aquele tipo que vende em todo o mercado e que muitos brasileiros comem regularmente, pode ter entre 1.500 e 1.800 mg de sódio em uma única refeição. Em uma. Só isso já representa quase o limite diário inteiro. E as pessoas comem isso com frequência, às vezes mais de uma vez por semana, dentro de uma dieta que também inclui outros produtos embutidos, outros ultraprocessados, outros alimentos industrializados recheados de sódio. Pesquisas mostram que a população brasileira consome em média mais de 4.500 mg de sódio por dia. Mais do que o dobro do recomendado. E uma parte significativa desse sódio não vem do saleiro. Vem dos industrializados. Vem dos ultraprocessados. Vem daqueles produtos que estão na despensa de quase toda casa no Brasil. Mas por que o excesso de sódio é tão perigoso para os rins especificamente? Porque os rins são os principais responsáveis por controlar a concentração de sódio no sangue. Quando você consome sódio em excesso, os rins precisam trabalhar muito mais para eliminar esse excesso pela urina. Esse esforço extra, feito de forma repetida, dia após dia, ao longo de meses e anos, provoca um aumento da pressão dentro dos próprios vasos sanguíneos dos rins, a chamada hipertensão glomerular. E essa pressão elevada dentro dos néfrons é um dos principais mecanismos que leva à destruição progressiva e irreversível da função renal. Não bastasse isso, o excesso de sódio provoca hipertensão arterial sistêmica, que por si só é a segunda maior causa de doença renal crônica no Brasil, perdendo apenas para o diabetes. E quando você tem hipertensão não controlada agindo sobre rins que já estão sob pressão por excesso de sódio na dieta, o efeito é devastador. É como jogar combustível numa fogueira que já está alta. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se você está sentindo que precisa mostrar isso para alguém que você ama, deixa o like agora. Isso me ajuda a continuar criando conteúdo de saúde com informação de qualidade aqui no canal. E continua assistindo, porque o que vem a seguir é ainda mais importante. Agora, aqui está o que eu chamo de lista negra dos rins. Os produtos que aparecem com mais frequência na história alimentar dos meus pacientes com doença renal. Não estou dizendo que esses alimentos, sozinhos, causam doença renal. Estou dizendo que quando consumidos regularmente, em grande quantidade, ao longo do tempo, em pessoas com predisposição genética ou com outros fatores de risco, eles funcionam como aceleradores silenciosos do dano renal. E alguns deles vão te surpreender. O primeiro da lista é o embutido. Presunto, peito de peru, mortadela, salame, linguiça, salsicha, apresuntado. Esses produtos são uma bomba de sódio disfarçada de praticidade. Uma única fatia de presunto comum pode ter entre 200 e 350 mg de sódio. Quem coloca 4, 5, 6 fatias num sanduíche já está consumindo mais de 1 grama de sódio só naquele lanche. E quem faz isso 2 vezes por dia, todo dia, ao longo de anos, está submetendo os rins a uma carga brutal de trabalho contínuo. Segundo são os caldos e temperos industrializados. Aquele cubo de caldo que você dissolve na água para fazer o arroz mais gostoso, aquele tempero pronto em saquinho que você joga na carne, aquele molho shoyu que parece tão natural porque é de soja. Um único cubinho de caldo pode ter mais de 1.000 mg de sódio. Um cubo. E as pessoas usam 2, 3, às vezes mais, numa única panela. O shoyu, mesmo light, tem concentrações altíssimas de sódio. Uma colher de sopa de shoyu comum tem em torno de 900 mg. Praticamente metade do limite diário numa colherada. O terceiro são os salgadinhos e snacks industrializados. Aquela batata chips, aquele biscoito de polvilho, aquele amendoim temperado que parece inofensivo porque é só um petisco. Uma pequena embalagem individual pode ter entre 400 e 700 mg de sódio. E ninguém come uma embalagem pequena quando está na frente da televisão. Você pega o pacote grande e vai comendo enquanto vê a série favorita, sem contar, sem medir, sem perceber. Quarto.
E esse muita gente não imagina são os pães industriais, especialmente os de forma e os pãezinhos de pacote. O pão de forma tradicional, aquele branco que vai na torradeira, pode ter entre 150 e 250 mg de sódio por fatia. 2 fatias no café da manhã, 2 fatias no lanche da tarde, já são de 300 a 500 mg só de pão. Quando você soma com os embutidos que vai por cima, com o queijo processado, com a margarina que também tem sódio na composição, o café da manhã de muitas famílias brasileiras já ultrapassa tranquilamente 1000 mg de sódio antes do meio-dia. O quinto da lista são as conservas enlatados. Atum enlatado, ervilha em lata, milho em lata, palmito, azeitona, sardinha. Todos têm sódio em quantidades significativas, seja como conservante, seja como parte do processamento. Uma lata de atum em óleo, do tamanho pequeno mais comum, tem em média 300 a 400 mg de sódio. E quando você mistura com maionese, que também tem sódio, o resultado é um prato aparentemente simples e saudável que na verdade é uma carga considerável para os rins. Nos comentários. Me conta agora, qual desses você consome com mais frequência? Coloca o número do produto aqui embaixo. Quer entender qual é o maior vilão do cotidiano de quem está assistindo o ponto agora? Um ponto que eu considero fundamental e que raramente é discutido com a profundidade necessária. O problema do sódio para os rins é especialmente grave quando combinado com outros 2 fatores que andam juntos na vida moderna: a ingestão insuficiente de água e o consumo elevado de proteínas de fontes industrializadas. Sobre a água. Existe um equívoco enorme que eu vejo se repetir. As pessoas pensam que tomar água é tomar qualquer líquido. Que suco de caixinha serve? Que refrigerante conta? Que achocolatado hidrata? Não. Água é água. E muitos desses líquidos industrializados, além de não hidratarem adequadamente, ainda adicionam mais carga de trabalho para os rins porque precisam ser filtrados e processados. Os rins precisam de água pura para funcionar bem, para diluir o sódio, para eliminar os resíduos metabólicos, para manter o fluxo de filtração eficiente. Uma pessoa desidratada cronicamente, mesmo que levemente, que ao mesmo tempo consome alto teor de sódio, está colocando os rins num estado de estresse contínuo que ao longo do tempo provoca danos cumulativos. Sobre as proteínas. É importante entender que o problema não é a proteína em si. Proteína é essencial para o funcionamento do organismo. O problema é a fonte e a quantidade. O metabolismo das proteínas gera resíduos nitrogenados, principalmente ureia, que precisam ser excretados pelos rins. Em pessoas com função renal normal e saudável, isso não é um problema se o consumo for moderado e a hidratação estiver adequada. Mas quando você combina excesso de proteína processada, como carnes embutidas e ultraprocessadas, com excesso de sódio e com hidratação insuficiente, você tem uma tempestade perfeita para sobrecarregar os rins. Quero parar aqui por um momento para te fazer uma pergunta que pode ser incômoda. Você já teve um exame de creatinina alterado? Ou de ureia? Ou recebeu um diagnóstico de proteinúria, que é proteína na urina? Se sim, talvez o seu médico tenha orientado mudanças na alimentação e você não tenha levado tão a sério quanto deveria. Porque eu sei que é difícil. Eu sei que mudar os hábitos alimentares é desafiador. Mas eu também sei o que acontece quando isso não é feito. Eu vejo isso no consultório. E é por isso que eu faço esse vídeo. Mas agora chega de falar sobre o problema. Vamos falar sobre as soluções. Porque de nada adianta assustar sem orientar. E as mudanças que fazem diferença real para os rins não são impossíveis. Elas não exigem que você abandone tudo o que gosta. Elas exigem consciência, atenção e uma mudança gradual de hábito. A primeira coisa mais importante que você pode fazer pelos seus rins ainda hoje é começar a ler os rótulos dos alimentos. Parece simples, parece básico, mas a maioria das pessoas nunca lê um rótulo de verdade na vida. Quando você pega um produto no supermercado, vá direto ao valor de sódio por porção. E depois pense quantas porções você realmente vai consumir. Se uma porção tem 400 mg e você come 3 porções, você consumiu 1.200 mg naquele produto. Se o limite diário é 2.000, você já gastou 60% do limite num único alimento. A segunda mudança é substituir os embutidos por fontes de proteína minimamente processadas. Ovo cozido,
frango assado em casa com tempero natural, peixe grelhado, carne moída temperada com ervas frescas. Essas fontes têm proteína de qualidade, muito menos sódio e nenhum dos aditivos que sobrecarregam os rins. O ovo, especialmente, é um alimento subvalorizado. Uma proteína completa, de alto valor biológico, acessível, versátil, que pode substituir o presunto no sanduíche da manhã e dar muito mais qualidade nutricional. A terceira é aprender a temperar com ervas e especiarias naturais. Alho, cebola, açafrão, cominho, pimenta do reino, orégano, alecrim, manjericão, coentro, salsinha, cebolinha. Esses ingredientes têm o poder de transformar completamente o sabor de qualquer prato sem adicionar uma única miligrama de sódio. E muitos deles ainda têm propriedades anti-inflamatórias que beneficiam os rins diretamente. O açafrão, por exemplo, tem estudos mostrando propriedades nefroprotetoras, ou seja, que protegem os rins. O alho tem compostos que ajudam a controlar a pressão arterial. A cebola tem antioxidantes que reduzem a inflamação sistêmica. A quarta mudança é se hidratar corretamente. A recomendação geral é de 35 ml de água por quilo de peso corporal por dia. Uma pessoa de 70 quilos deveria consumir em torno de 2,5 litros de água pura por dia. Mas atenção! Se você já tem doença renal diagnosticada, essa recomendação pode ser diferente para você, porque rins comprometidos têm dificuldade de eliminar excesso de líquido. Nesse caso, consulte seu nefrologista para ter a orientação individualizada correta. Para quem tem rins saudáveis, a água pura, consumida ao longo do dia de forma distribuída, é um dos melhores remédios que existem para manter a função renal em boa forma. A quinta, e essa especialmente para quem tem pressão alta ou diabetes, é monitorar esses indicadores com rigor. A hipertensão e o diabetes são as duas maiores causas de doença renal crônica no mundo. Um diabético que controla mal a glicemia por anos vai desenvolver nefropatia diabética, que é a destruição progressiva dos vasos sanguíneos dentro dos rins. Um hipertenso que não trata adequadamente a pressão vai ter dano vascular renal progressivo. O controle dessas condições não é opcional quando se quer preservar a função renal. É mandatório. Agora, deixa eu falar sobre os sinais de alerta que os rins dão quando estão em sofrimento. Porque, mesmo sendo silenciosos, eles eventualmente tentam comunicar. E reconhecer esses sinais precocemente pode fazer toda a diferença. O primeiro sinal é o inchaço, especialmente nos tornozelos, nos pés e ao redor dos olhos pela manhã. Quando os rins não conseguem eliminar sódio e água de forma eficiente, o líquido se acumula nos tecidos. Esse inchaço, chamado de edema, pode ser sutil no início. Você percebe que sapatos ficaram mais apertados no final do dia, que as argolas dos dedos estão difíceis de tirar, que ao acordar seus olhos parecem inchados. Não ignore esses sinais. O segundo é a urina espumosa. Quando os rins estão danificados, eles começam a deixar passar proteínas que deveriam ficar no sangue. Essa proteína na urina, chamada de proteinúria, causa espuma persistente no vaso sanitário. Uma bolinha ou duas na urina é normal. Uma espuma persistente, que demora para desaparecer, é um sinal de alerta claro que merece investigação imediata. O terceiro é a mudança na frequência e no volume urinário. Urinar mais à noite do que o habitual, acordar várias vezes durante a madrugada para urinar, ou ao contrário, perceber que está urinando muito pouco, são sinais que os rins estão se comportando de forma diferente. A urina muito escura, quase cor de chá ou de Coca-Cola, pode indicar concentração excessiva ou, em casos mais graves, presença de sangue. Quarto é a pressão alta de difícil controle. Quando uma pessoa que nunca teve pressão alta desenvolve hipertensão, ou quando um hipertenso percebe que a pressão está cada vez mais difícil de controlar mesmo com medicação, isso pode ser sinal de comprometimento renal. Os rins produzem hormônios que regulam a pressão. Quando estão doentes, esse sistema de regulação é comprometido, criando um ciclo vicioso de pressão alta que danifica ainda mais os rins. O quinto sinal é o cansaço extremo e a sensação de fraqueza persistente. Os rins produzem eritropoetina, o hormônio que estimula a produção de glóbulos vermelhos. Quando os rins estão danificados, a produção desse hormônio cai, levando à anemia. E a anemia causa aquele cansaço profundo, aquela falta de fôlego para subir uma escada, aquela sensação de que o corpo não está rendendo como deveria.
Muitas pessoas atribuem esse sintoma ao estresse, à falta de sono, ao ritmo de vida. E pode ser. Mas quando vem acompanhado de outros sinais que mencionei, merece investigação. Se você identificou algum desses sinais em você ou em alguém que você ama, nos comentários me fala qual foi. E se esse vídeo está abrindo seus olhos para algo que você nunca tinha pensado antes, compartilhe agora com uma pessoa que você sabe que come muito embutido, muito processado, que bebe pouca água. Pode ser que você esteja ajudando a salvar a função renal dessa pessoa. Quero falar agora sobre um tema que divide muita gente: o sal rosa do Himalaia, o sal marinho, o sal integral. Seriam melhores para os rins do que o sal refinado comum? A resposta é: do ponto de vista da sobrecarga renal de sódio, não existe diferença significativa. O que importa para os rins é a quantidade de sódio, não a origem do sal. O sal rosa do Himalaia tem alguns micronutrientes a mais do que o refinado, mas a quantidade de sódio por grama é praticamente a mesma. Se você usa sal rosa e acha que pode usar mais à vontade porque é mais saudável, está cometendo um erro que pode custar caro para os seus rins no longo prazo. O que de fato pode fazer diferença é substituir parte do sal de cozinha pelo cloreto de potássio, popularmente conhecido como sal light ou sal de ervas com redução de sódio. O potássio tem efeito oposto ao sódio na regulação da pressão arterial e pode ajudar a reduzir a excreção forçada de potássio pelos rins. Mas atenção importante aqui: pessoas com doença renal crônica, especialmente nos estágios mais avançados, não podem consumir potássio em excesso porque os rins comprometidos não conseguem eliminá-lo adequadamente, e o acúmulo de potássio no sangue pode causar arritmias graves. Portanto, qualquer mudança mais significativa na alimentação de quem já tem doença renal precisa ter orientação médica e nutricional especializada. E por falar em nutrição especializada, eu quero destacar o papel fundamental do nutricionista clínico no cuidado renal. Quando atendo um paciente com doença renal ou com fatores de risco elevados, uma das primeiras coisas que faço é encaminhar para uma consulta com nutricionista especializado em nefrologia. A dieta de um paciente renal é uma das mais complexas que existem. Não é simplesmente coma menos sal. Envolve controle de potássio, fósforo, proteína, líquidos, calorias, micronutrientes. É uma ciência. E precisa ser feita com acompanhamento profissional, não com base em vídeo do YouTube. Por mais completo que seja esse ponto é importante que eu diga com clareza: o que eu compartilho aqui é informação de saúde pública, educação, prevenção. Se você tem suspeita de problema renal, se seus exames estão alterados, você precisa de um médico. Precisa de uma consulta com nefrologista. O YouTube não substitui a consulta médica. Mas o YouTube pode te fazer chegar ao médico antes de precisar de diálise. E esse é o objetivo desse canal. Deixa eu te contar sobre um padrão que observo com frequência nos meus pacientes. Não vou identificar ninguém especificamente, mas vou te descrever um perfil que é mais comum do que deveria ser. Um paciente chega ao consultório com 48 anos. Trabalhou a vida toda, tem filhos, tem uma rotina corrida. Nunca se preocupou muito com a alimentação porque sempre foi forte, nunca ficava doente. Comia o que tinha, muito alimento prático, muito embutido, muito pão industrializado, muito macarrão instantâneo nos dias mais corridos. Bebia pouca água, compensava com café, com refrigerante. Sabia que a pressão estava um pouco alta há uns 2 anos, mas achava que era estresse, ia controlar com exercício quando tivesse tempo. E aí chegam os exames. Creatinina elevada. TFG calculada em 52. Estágio 3 da doença renal crônica. Nesse ponto, metade da função renal já está comprometida. E o que ele me diz, invariavelmente? Mas eu não sentia nada. Eu me sentia bem. É exatamente isso que eu precisava que você entendesse desde o início desse vídeo. O silêncio dos rins é traiçoeiro. E quando a maioria das pessoas finalmente sente, o dano já está instalado. Por isso, prevenção não é opcional. Por isso esse vídeo existe. Antes de chegar à parte final, quero fazer um ponto sobre os jovens. Porque existe uma ilusão muito perigosa de que doença renal é coisa de pessoa mais velha. E não é. Tenho visto casos de adultos jovens, de 25, 28, 30 anos, com indicadores renais preocupantes.
Jovens que cresceram numa geração de fast food, de ultraprocessados, de refrigerante como bebida padrão, de pouca água, de muito sal escondido em tudo. Jovens que nunca fizeram um exame de função renal na vida porque eram jovens e saudáveis. A prevenção começa cedo. E os hábitos que você instala em crianças e adolescentes são os que vão determinar a saúde renal deles daqui a 30 anos. Se você tem filhos, se tem sobrinhos, se convive com jovens, pensa nisso. O que está na lancheira deles? O que é o lanche da tarde em casa? Qual é o padrão alimentar que está sendo formado agora? Não estou falando de paranoia alimentar. Não estou dizendo que nunca pode comer nada industrializado. Estou falando de proporção, de frequência, de criar uma base alimentar que proteja a saúde por décadas. Chegamos à parte que eu chamo de protocolo de proteção renal. Um conjunto de práticas simples, baseadas em evidências, que qualquer pessoa pode implementar progressivamente para reduzir de forma significativa o risco de desenvolver ou acelerar uma doença renal. Um é fazer exames de função renal ao menos uma vez por ano. Ureia, creatinina e cálculo da taxa de filtração glomerular são baratos, amplamente disponíveis e salvam vidas quando detectam alterações precoces. Se você tem diabetes, hipertensão ou histórico familiar de doença renal, considere fazer a cada 6 meses. 2 é controlar rigorosamente o consumo de sódio. Meta: abaixo de 2.000 mg por dia. Estratégia prática: cozinhe em casa com mais frequência, use ervas e especiarias naturais, evite embutidos, reduza ultraprocessados, leia os rótulos. 3 é manter a hidratação adequada com água pura. Distribua o consumo ao longo do dia. Uma estratégia simples: beba um copo de água ao acordar, um antes de cada refeição, um entre as refeições e um antes de dormir. Isso já te dá uma base de 8 copos por dia. 4 é controlar pressão e glicemia com rigor. Se você tem diagnóstico, use a medicação prescrita, não abandone o tratamento, não tome férias da medicação. A pressão e a glicose fora de controle causam danos renais silenciosos e contínuos. 5 é reduzir o consumo de anti-inflamatórios não esteroidais. Ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida. Esses medicamentos, usados com frequência excessiva e sem indicação médica clara, são nefrotóxicos, ou seja, são tóxicos para os rins. Muita gente usa anti-inflamatório como se fosse pastilha de bala, para qualquer dorzinha, para qualquer cansaço. Isso tem um custo renal que se paga ao longo do tempo. 6 é manter um peso saudável. A obesidade, especialmente a obesidade visceral, a gordura que se acumula ao redor dos órgãos internos, aumenta significativamente o risco de hipertensão, diabetes e síndrome metabólica. E essas 3 condições são estradas diretas para a doença renal crônica. Não precisa ser atleta. Não precisa ter o corpo perfeito. Precisa manter um peso que não sobrecarregue o sistema cardiovascular e metabólico. E o 7 é ter um médico de referência. Um clínico geral, um internista, um médico de família que te conheça, que acompanhe seus exames ao longo do tempo, que possa identificar tendências antes que se tornem problemas. A medicina preventiva começa com vínculo médico-paciente, com continuidade de cuidado, com exames que contam uma história ao longo dos anos. Antes de finalizar, eu quero ser transparente sobre uma coisa. A mensagem desse vídeo não é para você entrar em pânico. Não é para você olhar para a sua despensa como se fosse um campo minado. É para você ter consciência. Informação de qualidade para tomar decisões melhores. Porque o conhecimento é a única coisa que transforma comportamento de forma duradoura. Medo passa. Consciência fica. Os seus rins são 2 dos órgãos mais trabalhadores que você tem. Eles merecem atenção. Eles merecem cuidado. E eles podem, com mudanças que estão ao seu alcance, funcionar bem por décadas. A doença renal crônica não precisa ser o destino de ninguém. Em grande parte dos casos, ela é evitável. E quando não é completamente evitável, ela é retardável, ela é controlável, ela pode ser desacelerada com as escolhas certas. Então deixa o like aqui se esse vídeo te deu informação que você não tinha.